Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, que alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós respondemos questionamentos que são voltados para a Palavra de Deus, falamos sobre teologia, falamos sobre Bíblia, falamos sobre religião, a fé, e você inclusive pode mandar uma pergunta para mim, eu vou responder a sua pergunta, você mande para o Instagram que está aparecendo aí embaixo, um vídeo com seu celular na horizontal, aproveita e me segue aí no Instagram, e se não é inscrito no canal também, já me siga para que você possa receber outros vídeos aí, conteúdos que a gente produz aqui. Eu respondo também vídeos da internet, alguns vídeos, não respondo tudo, não é? Mas alguns vídeos assim que são interessantes, eu procuro trazer uma visão talvez diferente daquela proposta, ou de ataques à nossa fé, enfim. O vídeo de hoje eu vou responder o reverendo Augusto Nicodemos, na defesa que ele fez ao batismo de crianças. É que na igreja presbiteriana se pratica o batismo infantil. Então, nós vamos fazer uma análise da defesa que o pastor Augusto Nicodemos faz acerca do batismo infantil. Vamos assistir? Os presbiterianos, eles são aliancistas, eles creem que Deus tem somente um povo, somente uma aliança. E essa aliança ela foi administrada no Antigo Testamento e no Novo de maneiras diferentes. Mas os símbolos, os sinais dessa aliança são os mesmos, apenas eles foram trocados com a chegada da nova aliança. Então, no Antigo Testamento, os sinais da aliança de Deus eram a circuncisão, a Páscoa, celebração da Páscoa, e o sábado como sinal entre Deus e o povo de Israel. Na nova aliança em Cristo Jesus, esses sinais foram trocados. A Páscoa é simbolizada e continuada na celebração da Ceia do Senhor. O sábado encontra o seu cumprimento no primeiro dia da semana, que é o domingo, e a circuncisão é substituída pelo batismo. Se crianças eram circuncidadas, elas podem ser também batizadas. Muito bem, esse é o vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, uma pessoa que nós respeitamos, mas eu não posso concordar com o que foi dito nesse vídeo. Bom, o vídeo foi curto, ele naturalmente não esboçou nenhuma argumentação bíblica, simplesmente foi uma resposta ali pontual. Eu entendo naturalmente que em um vídeo mais longo o reverendo apresentaria algumas passagens bíblicas para sustentar talvez estas premissas que ele abordou nesse vídeo resposta. Bom, os textos talvez mais utilizados pelos calvinistas, por aqueles que defendem esta visão de que pode ser feito o batismo infantil, e eu queria analisar alguns aspectos. Talvez o texto mais citado seja de Colossenses, capítulo 2, e os versos 11 e 12, que dizem o seguinte, vou ler a partir do verso 10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Então, nesse texto, parece haver um paralelismo entre o batismo e a circuncisão, de forma que chega-se à conclusão, e aí eu diria talvez um pouquinho precipitada, um pouquinho forçosa, de que a circuncisão seria substituída no Novo Testamento pelo batismo, porque não é exatamente isso que o texto está querendo dizer. O que Paulo está querendo falar não é nada diferente daquilo que já foi falado, por exemplo, no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio capítulo 10, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10 e o verso 16. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 10 e o verso 16. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. 10 e o verso 16. Deus diz bem assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, o que Colossenses está querendo trazer para nós, o que Paulo está apresentando ali no livro de Colossenses, é de que o que os colossenses precisavam, porque talvez, segundo alguns comentaristas bíblicos, o pessoal de Colossos, os colossenses, estavam recebendo uma pressão de judeus que haviam se convertido, quem sabe, ao cristianismo e que queriam impor aos que estavam chegando à nova fé
a circuncisão. Você sabe que Paulo lidou com esse assunto, o livro de Romanos fala sobre isso, Gálatas fala sobre isso, e ali em Colossenses a mesma coisa. O que acontecia? Alguns judeus estavam se convertendo ao cristianismo. E aí gentios estavam também se convertendo ao cristianismo. E alguns judeus olhavam e diziam assim, olha, como é que você vai ser cristão se você não é circuncidado? Só que a circuncisão era um pacto para a entrada no judaísmo, não no cristianismo. Então o que Paulo mais ou menos está querendo argumentar é, eles não estão se tornando judeus, os gentios estão se tornando cristãos, não judeus. Portanto, não há uma necessidade de uma circuncisão para eles, porque a circuncisão era um pacto de Deus com Abraão, e este pacto envolvia todos os seus descendentes. Portanto, todo aquele que era judeu, nascido, ou que se convertesse, ou que era um escravo que veio para pertencer à nação de Israel, este deveria ser circuncidado. Então, a circuncisão era uma forma de dizer você pertence à nação de Israel. Só que alguns irmãos que se converteram do judaísmo para o cristianismo achavam que era importante o aspecto da circuncisão também como algo que marcasse o novo cristão. Então, se ele é gentio, não basta somente ser batizado, tem que circuncidar também para mostrar que ele é realmente descendência de Abraão. E Paulo vai argumentar, dizer que não. O fato dele ser batizado era o essencial, era o mais importante, porque realmente ele estava se tornando um cristão e não um judeu. Esta é a questão que está envolvendo o contexto ali de Romanos, de Gálatas, de Colossenses. Então, o que Paulo está dizendo ali em Colossenses não é que o batismo é um substituto da circuncisão. Conquanto haja certos paralelismos entre batismo e circuncisão, um não é o substituto do outro. E a gente vai mostrar isso aqui no vídeo. Então, o que Paulo está demonstrando através do texto de Colossenses é que Deus esperava dos colossenses uma mudança no seu coração, no seu comportamento, na sua vida, e isto era evidenciado pelo batismo. Ou seja, uma mudança será efetuada em sua vida, em seu coração, no seu modo de falar, no seu modo de agir, a partir do batismo. E Paulo vai argumentar, vocês foram sepultados com Cristo e ressuscitaram para uma nova vida. Portanto, espera-se de vocês um novo coração e não a circuncisão da carne. Percebe? Então essa questão da circuncisão do coração também já foi prevista não somente no livro de Deuteronômio, conforme eu li, mas também no livro de Jeremias. Então Deus já havia, o desejo de Deus sempre foi que a verdadeira circuncisão acontecesse aqui dentro. Então Paulo não está dizendo necessariamente no texto de Colossenses que o batismo é o substituto da circuncisão. Segunda coisa que nós precisamos ponderar nessa argumentação. Para você entrar como filho da aliança abraâmica, onde a circuncisão era o que marcava esta entrada, esta passagem para o povo de Israel. Então você nasceu filho de israelita, ao 8º dia você era circuncidado. Quer você fosse alguém que obedecesse aos reclamos divinos posteriormente, quer você fosse alguém obediente às leis de Deus ou não, fosse um revoltado, alguém que abandonou o Deus de Israel, você era circuncidado. Não era opcional. Nasceu filho de israelita, era circuncidado. Então, independentemente das suas escolhas no futuro, daquilo que você pretendia ser, da forma como você pretendia agir no futuro, você era circuncidado. Então, a circuncisão ela não era para pessoas que serviam a Deus em inteireza de coração. Não era algo assim, olha, você vai ser circuncidado e agora você vai servir a Deus. Isso era o que se esperava, de que todo filho de Israel, de todo descendente de Abraão, fosse um servo de Deus. Essa, entretanto, não era a verdade. A circuncisão do Antigo Testamento, portanto, ela marca necessariamente a entrada de alguém na aliança de Deus com Abraão, ou seja, a circuncisão do Antigo Testamento evidenciava que o indivíduo que foi circuncidado pertencia à nação de Israel. Somente isso. Não envolvia aspectos espirituais. Toda criança do sexo masculino, portanto, no Antigo Testamento, era circuncidado, quer mostrasse algum tipo de devoção para com Deus posteriormente ou não. Ora, a circuncisão não alcançava, por exemplo, o sexo feminino.
Se fôssemos olhar apenas sob esse prisma do pertencimento, não é? Olha, foi circuncidado, pertence à nação de Israel, está dentro da aliança abraâmica e, portanto, o batismo é também o que marca que você agora pertence ao cristianismo. Se fôssemos olhar apenas sob este ângulo de pertencimento, ok, poderíamos fazer um paralelismo entre a circuncisão e o batismo. Entretanto, nós percebemos que as dimensões que envolvem o batismo são muito maiores, muito mais abrangentes do que a circuncisão. Como disse, todo macho, todo rapazinho era circuncidado ao 8º dia, quer demonstrasse algum tipo de devoção para com Deus posteriormente ou não. Não é o caso do batismo. No caso da circuncisão, o indivíduo ele não tinha escolha. Ele simplesmente era circuncidado. Ele não pediu para ser judeu, mas ele já nasceu ali naquele contexto. No batismo, há prescrições que Deus estabelece, Jesus Cristo estabelece no Novo Testamento. Você vai perceber, por exemplo, que o batismo no Novo Testamento não está necessariamente atrelado ao cristianismo. Calma, eu vou explicar. As primeiras aparições do batismo no Novo Testamento estão relacionadas à lavagem dos pecados. Cristo, portanto, foi batizado por João Batista. E eu não posso dizer que o batismo de João Batista foi algo equivocado. Eu posso assegurar que o batismo instituído por Cristo tem dimensões maiores, mais amplas do que o batismo de João, sem dúvida alguma. Mas eu não posso invalidar que as dimensões que são adquiridas na ordenança de Cristo em Mateus, por exemplo, 28, quando ele manda ir por todo mundo e batizar, eu não posso invalidar que os aspectos que já existiam no batismo de João são repetidos e ampliados. Então não é que o batismo instituído por Cristo, ele não tem absolutamente nada a ver com o batismo de João. Ao contrário, ele segue exatamente o mesmo princípio e tendo uma amplitude maior. E por que eu estou dizendo isso? Porque se o batismo for visto apenas sob o aspecto do pertencimento, olha, eu sou batizado para me tornar um cristão, no batismo de João você não era batizado para se tornar alguma coisa. João batizou judeus. Inclusive Jesus, que era judeu, foi batizado por João. E outros que estavam ali também foram batizados e não mudaram de religião. Eles continuaram sendo judeus e foram batizados com o batismo para o arrependimento. O batismo de João não era um batismo errado. Porque se fosse o batismo de João um batismo errado, Jesus não teria sido batizado. Dito isso, nós percebemos que o batismo no Novo Testamento já tem uma dimensão extremamente mais ampla do que a questão do pertencimento apenas. A circuncisão para pertencer à nação de Israel. O batismo para pertencer ao cristianismo. Não é apenas isso. O batismo envolve muitas outras coisas. Por exemplo, como eu disse, a questão do arrependimento e a lavagem dos pecados, quando o indivíduo era batizado para a remissão dos seus pecados. Opa! Ninguém que era circuncidado para remissão de pecado algum. E é por isso que todas as vezes em que o batismo é apresentado, sempre ele está atrelado a algumas outras coisas. Por exemplo, o crer. É necessário crer para ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz no livro de Atos, e os que creram foram batizados. Então não é um ritual que é seguido de maneira assim, vamos fazer como a criancinha era circuncidada, vamos batizar também. Não, não. Outra coisa, antes do batismo, o indivíduo precisa se arrepender, se converter. Ora, se o batismo envolve remissão de pecados, diferente da circuncisão em que a criancinha não tinha nenhum domínio sobre si mesma, os seus pais iam lá e circuncidavam, diferente disso, no batismo, todas as vezes que os batismos são mencionados no Novo Testamento, sem exceção, sempre tem o fator de arrependimento e de confissão de pecados, enfim, o batismo ele surge nesse contexto. O apóstolo Paulo, perseguindo os cristãos, tem um encontro com Cristo no caminho para Damasco e depois de alguns dias cego, ele então recebe a visita do profeta Ananias, que impõe sobre ele as mãos, a sua visão é restaurada e ele pergunta o que eu devo fazer? Levanta-te, lava os teus pecados através do batismo. Quando o apóstolo Pedro prega no capítulo 2 do livro de Atos, e ele fala que os varões judeus foram quem crucificaram Jesus, e eles entendem isso, e eles perguntam no capítulo 2, verso 37, o que faremos? E aí diz o apóstolo Pedro,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Lá no episódio quando o apóstolo Paulo está preso e acontece aquele terremoto, se não me falha a memória, ele estava preso com Silas. Depois daquele terremoto, as celas se abrem e o centurião, o guarda ali, pensa, não é, que os presos haviam fugido e isso era sentenciado com a morte, porque ele era o responsável pelos presos. Então ele já estava para cometer suicídio quando o apóstolo Paulo diz, não faça mal contra você, estamos todos aqui. E aí ele pergunta, o que devo fazer? E a resposta do apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí então ele leva o apóstolo Paulo para sua casa, Paulo explica sobre as verdades de Deus e ele então é batizado. Na ordenança de Cristo, em Mateus capítulo 28, é muitíssimo interessante porque Jesus não diz assim, ide por todo mundo e batizai todas as pessoas. Não foi essa a ordenança. Preste bastante atenção. No capítulo 28 de Mateus, o verso 19 diz assim, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo, ele tem que ser precedido do ensino. Ou seja, primeiro a pessoa precisa ser ensinada. Para quê? Para que ela então seja batizada. O indivíduo ele vai ser ensinado, depois que ele é ensinado, ele vai reconhecer os seus erros. Ora, eu fui ensinado que a vida que eu estava vivendo de mentira, não é? De infidelidade para com Deus, de infidelidade para com o próximo, enfim, dos pecados. Ele vai ser ensinado. E o indivíduo sendo ensinado, ele vai dizer assim, opa, agora eu entendi a verdade. Qual é o próximo passo? Vendo o que Deus espera dele, ele se arrepende, diz, puxa vida, vivi uma vida longe do Senhor, ele se arrepende. Por isso o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então precisa ser ensinado. Para que precisa ser ensinado? Para crer. Porque ninguém crê naquilo que não sabe. Então o batismo ele vai acontecer depois que a pessoa é ensinada, ela crê, quando ela crê ela se arrepende dos seus pecados e é então batizada. Sem exceções. Então, todas as vezes que o batismo ele vai acontecer aqui no Novo Testamento, ele sempre acontece respeitando esta questão do crer, do arrepender-se, do aceitar a Jesus como seu Salvador. Coisa que é impossível a um bebê. Agora, o pastor Augusto Nicodemos também menciona que há substituições ali, por exemplo, do sábado para o domingo. Eu não encontro um verso da Bíblia que fale sobre esta mudança. E eu acho muito interessante que muitos irmãos evangélicos, quando eles vão falar sobre a questão do sábado no Novo Testamento, um dos argumentos que são utilizados é o seguinte, no Novo Testamento nós não encontramos uma ordem explícita e direta de Deus dizendo assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, este mandamento permanece. Tá vendo? Como nós não temos uma ordem expressa, logo não precisamos mais guardar este mandamento. Ora, se este é o tipo de argumento e que, inclusive, eu já assisti um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, ele falando que não há uma ordem expressa no Novo Testamento para continuar observando o sábado e que, portanto, ele foi substituído pelo domingo, em um outro vídeo eu vi ele argumentar desta forma, eu vou usar o próprio argumento do reverendo Augusto Nicodemos. Não há uma ordem expressa para que se batize bebês no Novo Testamento. Não somente não há uma ordem, quanto não há a aparição de um batismo infantil em toda a Bíblia. No Novo Testamento não há uma criança sendo batizada. Não há um bebê sendo batizado. Todos os batismos que são realizados desta forma. Crer, arrepender-se, e aí a pessoa toma a decisão do batismo. Todos. Não há um que diga assim, olha, aproveita e traz o bebezinho e batiza aí. Isso não acontece. Então, assim, se é o sola escritura, porque aí, mas lá os pais da igreja, porque lá a época no primeiro século, no segundo século, na Didaquê, não sei o quê, aí vem com um monte de argumentação para tentar mostrar que pode batizar a criança. Mas a base do protestantismo é o sola escritura? Então, sola escritura não tem batismo infantil. Sola escritura não existe batismo infantil. Então essa ideia de substituição e se lá circuncidava a criança, então vamos batizar a criança, isso é antibíblico. Isso não é sola escritura. Isso é sola minha mente. Mas na Bíblia a gente não encontra. Igualmente, nós não encontramos uma substituição do sábado pelo domingo. O que nós temos?
o que vai ser citado, e eu já até respondi isso aqui no meu canal. Vai pegar, por exemplo, Atos capítulo 20 e verso 7, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo havia de partir no dia seguinte, conversava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Quer dizer, Paulo estava lá com os irmãos, aí ele senta para comer, para partir o pão. Alguns já entendem assim, ele lê a expressão partir um pão, que para mim, partir o pão é comer. Mas na mentalidade da pessoa, partir o pão já é celebração da ceia. Se tivesse até o pão e o vinho, eu até pensaria assim, opa, são símbolos realmente da Santa Ceia. Mas o partir o pão, gente, é comer. Mas o indivíduo já entende assim, olha, partir o pão significa a Santa Ceia. E era no domingo, significa que este agora é o dia do Senhor. Não significa. Não significa porque celebrar a ceia no domingo não marca esse dia como dia do Senhor. Eu já celebrei ceia do Senhor no domingo à noite. Isso não significa que nós, adventistas, agora adotamos o domingo como dia do Senhor, porque num culto que nós fizemos no domingo à noite, celebrou-se a ceia. Não. O que marca um dia como dia do Senhor é a palavra dele, dizendo que aquele é o dia do Senhor. Agora, existem muitos outros textos no próprio livro de Atos falando da guarda do sábado. Por exemplo, em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, Atos capítulo 15, diz que nas sinagogas Paulo entrou, Atos capítulo 14, e ele conversava com as pessoas ali na sinagoga, e aí diz, mas é porque era sinagoga. Era sinagoga, era coisa de judeu, e o judeu se reúne no sábado. Só que, quando você vai, por exemplo, em Atos capítulo 13, eu falei 14, mas é 13 e 15, mas em outras passagens também, mas em Atos capítulo 13, por exemplo, diz assim, olha, que no verso 42, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas palavras. Olha, você pode pregar para a gente? Quem? Gentios. Aí no verso 44, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Me diga qual é a sinagoga que cabe à cidade todinha. Então, Paulo está numa região, muito provavelmente, que tinha gentios, era uma cidade, não era da nação de Israel, mas tinha uma sinagoga, porque haviam judeus que moravam ali, e aí os gentios, quando escutaram, disseram, rapaz, prega pra gente no próximo sábado, e ele foi no sábado e juntou a cidade quase toda para ouvir, portanto não foi na sinagoga. Mas é porque, mas era de judeus, então os judeus influenciaram e aqueles gentios entenderam que era coisa de judeu, tá bom. Vamos para Atos 16. Atos 16, Paulo chega numa região onde não tinha sinagoga, não tinha judeu, era gentios. E aqui no capítulo 16, verso 13, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Quer dizer, Paulo está na região da Macedônia, conforme está no verso 12. Ele chega num lugar que provavelmente não tinha sinagoga, porque se tivesse ele iria para lá, mas chega no sábado e ele diz, puxa, hoje é o sábado, momento de oração, momento de buscar a Deus. E aí ele sai da cidade, vai para um lugar onde ele entendia ter um espaço para oração. Quer dizer, esses textos são desconsiderados. Simplesmente o importante é você sentar para partir o pão. Aí agora o dia do Senhor virou domingo. Por quê? Porque ele sentou para partir o pão. Aí Eutico cai da janela, Paulo vai lá, ressuscita. Depois no dia seguinte Paulo vai embora. Quer dizer, Paulo ia embora no dia seguinte. Aí o povo sentou para comer e disse, não gente, prega Paulo pra gente. E aí Paulo foi pregando até a noite toda. Caiu o menino, morreu, ele ressuscitou e foi até de manhã. E de manhã ele foi embora. Quer dizer, foi um aproveitar da presença de Paulo. A igreja estava aproveitando Paulo ali. Paulo terminou de comer, Paulo, prega pra gente. Aí a pessoa pega esse texto para dizer assim, tá vendo? Aqui o domingo é o dia do Senhor. Agora, o texto onde Paulo está numa cidade gentílica e ele procura um lugar para fazer um culto no sábado, fora da cidade, isso aí não tem nada a ver que o sábado é o dia do Senhor. Não. O que marca mesmo é porque está fazendo uma santa ceia. São coisas que me intrigam. Eu acho muito mais evidente a observância do sábado no Novo Testamento do que o domingo. Não existe ninguém observando domingo no Novo Testamento. Mas o Pentecostes foi no domingo. Meu querido, é uma questão simples de matemática. Se você pegar no Antigo Testamento, o Pentecostes era 50 dias, por isso o nome Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Como foi? Se você fizer os cálculos, a Páscoa aconteceu ali na morte de Jesus, naquela sexta-feira e etc. Você pega 50 dias depois, cai lá no domingo. Então
quer dizer, o domingo agora é o dia do Senhor, porque o Espírito Santo veio no domingo, poderia ter vindo em qualquer dia, mas ele veio no domingo, isso marca que agora é o dia do Senhor. Não, ele não poderia ter vindo em qualquer dia, ele teria que vir naquele dia, porque foi 50 dias depois, é matemática. Não é mudança de dia de culto, não é mudança do dia sagrado, é matemática. 50 dias depois caiu no domingo, se caísse na terça, ele viria na terça. Por quê? Porque 50 dias depois seria o Pentecostes e o Espírito Santo veio no Pentecostes. Pronto. Se fosse no sábado, 50 dias depois, seria no sábado. Não importa o dia da semana em que caísse o Pentecostes. Caiu no domingo. Uau! Mas o senhor acha que é uma mera coincidência? Eu acho que 50 dias depois é 50 dias depois, não importa o dia. Isso não marca a passagem de um dia nem torna aquele dia sagrado. Repito, o que torna um dia sagrado é a própria palavra do Senhor. Ademais, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando conversava com os seus discípulos, disse, falando sobre a destruição de Jerusalém, ore para que a destruição não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Vamos ler esse texto? Mateus, Jesus falando sobre a fuga, ele diz, ore para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Capítulo 24, verso 19 em diante, Jesus diz assim, ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Para quem Jesus estava falando? Vamos ler o contexto, né, para não dizer que Jesus estava falando, era para os judeus e etc. Quando Jesus ia saindo do templo, estou lendo o verso 1 do capítulo 24, aproximaram-se dele seus discípulos. Era uma conversa de Jesus com seus discípulos. No verso 2, os discípulos começam a mostrar a estrutura do templo para Jesus e Jesus diz, olha, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam, dize-nos quando sucederão estas coisas? Não é? E aí Jesus traz características, Jesus ele dá sinais que tem, conforme a ampla maioria dos teólogos entendem, uma dupla aplicação, uma espécie de profecia clássica, onde teria uma aplicação para a destruição de Jerusalém no ano 70, mas que também dizia respeito à segunda vinda de Cristo. Ora, seja para um evento ou para o outro, o que importa é que lá no verso 19, seja para a destruição de Jerusalém ou para o final da história, é interessante Jesus mencionar o sábado. Ou seja, se foi para o ano 70 ou para os nossos dias, é interessante que Jesus diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por quê? Por duas razões. No inverno, muito dificultoso você fugir, você sair da região, fugir dos romanos que estavam ali cercando Jerusalém e destruíram de fato Jerusalém no ano 70. Se fosse no inverno, seria terrível para eles fugirem. Caindo neve, é uma região muito fria. No inverno, os países de clima temperado, como nós estamos aqui agora, lá fora está cheio de neve. Eu estou aqui dentro, mas estou com um aquecedor. Então no inverno é muito frio, pessoas morreriam nesta fuga. E aí Jesus diz, orai também para que não aconteça no sábado. Por quê? Porque qualquer pessoa fugindo no sábado iria transgredir o dia do Senhor. Sim, você transgrediria o dia do Senhor. Por quê? Isaías capítulo 58 diz, se você desviar o pé de profanar o sábado, de não fazer a tua vontade no meu santo dia, chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não pretendendo seguir os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Uma pessoa fugindo não tem condição de honrar conforme Deus pede que seja feito este dia sagrado. Então, você deveria estar na presença de Deus, orando, buscando a face do Senhor, indo à congregação, à igreja, enfim, coisa que seria impossível alguém que está fugindo. Percebe? Aí Jesus diz, olha, ore para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Agora eu pergunto, se o sábado foi substituído pelo domingo, foi abolido, a pergunta que eu faço é, como que lá no ano 70 eu estou esquecendo que esta profecia também poderia ser aplicado aos nossos dias? Vamos dizer que Jesus estava falando somente da destruição de Jerusalém. Vou considerar apenas isso. Como é que 70 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, Jesus ele está dizendo que orasse para que não caísse no sábado. Jesus deveria dizer assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no domingo? Porque ele fala do sábado como ainda em vigor, como ainda um mandamento que poderia ser transgredido 70
70 anos, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Então veja, o sábado ainda permanece. Quem está dizendo não sou eu, não foi nem o apóstolo Paulo. Então esse negócio de o sábado foi substituído pelo domingo, não passa de mentira. Não é verdade sob hipótese alguma, porque o próprio Cristo atesta que este dia permaneceria como um dia sagrado, e Jesus não estava falando para todos os judeus, ele estava falando para seus discípulos, que seriam cristãos, seguidores dele, lá no ano 70. Mas em Apocalipse capítulo 1, verso 10, diz que João, estando na ilha de Patmos, ele foi levado em visão no dia do Senhor. Sim, o dia do Senhor. Onde é que diz que era o domingo? Mas essa expressão, dia do Senhor, Kyriake remera no grego, quer dizer domingo. Não, Kyriake remera quer dizer dia do Senhor. Mas você já viu como é isso em latim? Peraí, a Bíblia foi escrita em grego ou em latim? Foi escrita em grego. Sim, e o latim veio de onde? Porque a Igreja Católica traduziu a Bíblia do grego para o latim anos depois, não é? A Vulgata Latina. E aí como foi que traduziu? Kyriake remera dies Domini. Dies, dia, Domini, do Senhor. Essa é uma expressão que daí vem a palavra dominica ou domingo. Tá vendo? Então quando diz dies Domini, dia do Senhor, quer dizer domingo. Não, não quer dizer. Quer dizer que, posteriormente, as pessoas começaram a guardar o domingo, traduziram a expressão Kyriake remera como dies Domini, dia do Senhor, e colocaram o nome do domingo como Dominica, dia do Senhor, o domingo. Isso não significa que quando João escreveu a expressão Kyriake remera, dia do Senhor, ele tinha em mente domingo. Então, é uma forçação de texto, anacronismo, está atribuindo a um texto grego uma expressão latina que vem anos depois, simplesmente para solidificar a ideia de que possivelmente Deus tivesse, ou Jesus Cristo tivesse mudado o sábado para o domingo. Então veja, não há substituição de circuncisão para batismo. Batismo não é o substituto da circuncisão, conquanto existem alguns paralelismos, a gente percebeu nesse vídeo que o batismo ele tem dimensões muito mais amplas, muito maiores, e que o batismo bíblico precisa de que a pessoa creia, precisa que a pessoa se arrependa, seja ensinada. Então é impossível que uma criança cumpra as exigências para um batismo. Portanto, batismo infantil é antibíblico. Agora, se a pessoa quiser, vou seguir a linha do Augusto Nicodemos, né? Ou de qualquer outro evangélico que queira argumentar desse jeito. Tem que ter um mandamento expresso dizendo assim, tem que guardar o sábado. Implicitamente eu mostrei aqui vários. Só que esse não era um problema para o judeu, porque o judeu já guardava sábado. Então não era uma questão importante. Mas em Atos 15, no concílio de Jerusalém, eles não impuseram nada aos gentios, somente não comer carne sufocada e a idolatria. Também não fala de dízimo, né? E por que a gente bota dízimo para os gentios? Só pensa e reflete. Tem muita coisa que não foi falado ali para o concílio de Jerusalém. Mas vamos voltar aqui, para não perder a linha de raciocínio. Então veja, usando a mesma linha de argumentação do pastor, tem que ter expressamente ali, tem que guardar o sábado. Não, não tem que ter. Por quê? Porque Deus não fala uma coisa no Antigo Testamento e se ele não ratificar exatamente como está no Antigo Testamento, não vale. Os textos que eu apresentei mostram claramente que o sábado ainda permanecia como o dia do Senhor. Isso é fato, é só olhar para o Novo Testamento. Ok? Agora, o que a gente não encontra é uma ordem expressa para o batismo de criança. Isso a gente não encontra. Em lugar nenhum, nem no Novo, nem no Antigo. Agora, se quer ir para a patrística, se quer ir para os padres, beleza, aí eu deixo o pastor Augusto Nicodemos seguir a Igreja Católica. Eu, particularmente, prefiro o sola escritura. Então, assim, na Bíblia, nós não temos batismo infantil. Uma vez eu estava discutindo com uma moça, e eu falando sobre isso, ela disse, mas a Bíblia fala de batismo infantil. Eu disse, uai, eu nunca tinha lido isso na Bíblia, mas agora eu fiquei curioso. Porque eu já li minha Bíblia toda e nunca vi um batismo infantil. Ela disse, pois tem. Fiz pronto, agora sim, agora eu quero que você me mostre, por favor. E ela disse, olha aqui o texto em Atos. E aí ela citou exatamente esse texto que eu mencionei para vocês de Paulo, com o centurião que ia se matar e tal. E ele perguntou, o que eu devo fazer? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí Paulo foi para a casa dele, e então passou alguns dias ali, explicou sobre a palavra do Senhor e todos que estavam na casa, diz a Bíblia, ele e toda a sua casa foi batizado. E ela me questionou assim, qual casa não tem uma criança? Tá vendo aí?
A prova de que foi batizado um bebê. Eu fiz, uau. É o tal do argumento do silêncio, né? Qual casa não tem uma criança, um bebê? Eu virei para ela e disse, a minha não tem bebê. E tantas casas não tem bebê? Como assim? Então quer dizer, a pessoa ela chega para argumentar onde não existe nada concreto e diz assim, não, qual casa não tem um bebê? Então aqui é a prova de que batizou criança. Nós não temos nenhum batismo infantil na Bíblia, não temos uma ordenança para o batismo infantil na Bíblia, não podemos fazer o paralelismo de dizer que a circuncisão igual circuncidava uma criança, então pode batizar também criança. Por quê? Porque a Bíblia não dá apoio para isso. Portanto, queridos, tanto no aspecto do batismo infantil, aproveitei também para falar um pouquinho sobre essa questão do sábado, não há substituição coisa alguma, não existe essa argumentação. Eu respeito bastante o reverendo Augusto Nicodemos, é uma pessoa que tem conhecimento, entretanto, não posso concordar com a argumentação dele, nem para falar que o sábado foi substituído pelo domingo, porque isso não está na Bíblia em lugar nenhum, não é bíblico, é antibíblico, não é sola escritura, e tampouco a questão do batismo infantil, também não é sola escritura, é sola imaginação. Então, eu não posso basear a teologia na minha imaginação, tem que ser no sola escritura. Se é sola escritura, então não existe substituição do sábado pelo domingo, porque não está na Bíblia em canto nenhum, não é sola escritura, e não existe batismo infantil, também não é sola escritura, tá? Isso é sola, como disse, imaginação, e isso aí eu não posso aceitar. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.